Toffoli achou que estava seguro sentado em cima do processo, mas ele não contava com uma jogada de mestre nos bastidores do poder. Agora que o caso caiu nas mãos de André Mendonça, a blindagem acabou. Porque a PF esperou o momento exato da saída de Toffoli para soltar a bomba da corrupção passiva. Seria um acordo de sobrevivência do próprio STF? Fica comigo até o final, porque eu vou te explicar como essa investigação da Polícia Federal é, na verdade, o início de uma limpeza ou de uma guerra civil entre os poderes em Brasília. E a gente precisa de mencionar o peso disso. O peso é histórico. Exatamente. A gente não está falando de um boato de corredor, estamos falando de uma apuração que veio à tona por uma reportagem da CNN e que depois foi decupada com uma precisão cirúrgica pelo advogado e comentarista André Marcília. E o Marcília, ele faz o raio-x dessa situação que, assim, é de tirar o fôlego. Porque quando você fala de Supremo Tribunal Federal, a expectativa é de instituições inabaláveis, né? Teoricamente, sim. Mas o que a gente vê nessa apuração, nesse detalhamento sobre o chamado caso Master, é um cenário de alta tensão. A Polícia Federal ali, mapeando os passos, esperando o momento certo. E o xadrez institucional é muito claro. A suspeita da PF de corrupção passiva contra um ministro do Supremo não é um papel que você protocola numa terça-feira qualquer, sem esperar um terremoto. O momento da divulgação importa tanto quanto a prova em si. Com certeza. E a gente vai mergulhar fundo nisso hoje. Vamos mapear o dinheiro, os bastidores, as reuniões secretas. Mas antes de continuar, curte esse vídeo, se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa a política sem filtro e sem narrativa pronta. Nosso compromisso é com a mecânica dos fatos reportados, é de secar as informações que a fonte trouxe. A gente vai relatar e analisar estritamente as hipóteses e as suspeitas levantadas pela PF, para que quem nos acompanha consiga entender a engrenagem, sabe? Sem viés, só o raio-x da investigação. Isso. E o primeiro passo desse raio-x é entender o cerne da notícia. A CNN publicou e a PF suspeita que o ministro Dias Toffoli pode ter cometido o crime de corrupção passiva. E aqui a gente já precisa parar, porque o jargão jurídico às vezes confunde, né? Muito. As pessoas ouvem corrupção passiva e acham que o cara ficou lá, parado, sem fazer nada. Pois é, mas no Código Penal, o artigo 317 não tem nada de passivo na atitude em si. De forma alguma. O artigo 317 é muito claro. Ele criminaliza a conduta do funcionário público que solicita, recebe ou mesmo apenas aceita uma promessa de vantagem indevida usando o peso do cargo dele para isso. Ou seja, a moeda de troca. Exato. É a mercantilização da função pública. E quando a gente eleva isso para o patamar de um ministro do STF, a gravidade institucional é astronômica. Não estamos falando de um fiscal que aceita um suborno para não multar uma lojinha. É a caneta mais pesada da República. A caneta que decide o destino de bilhões de reais, que decide quem vai preso, que destrava negócios ou que paralisa investigações inteiras. A corrupção passiva nesse nível é a instrumentalização do próprio Estado de Direito. E como isso se conecta com o caso Master? Pelo que o Marcília analisa no vídeo dele, a hipótese da PF, e de novo, baseada estritamente nessa apuração, é que vantagens financeiras ilícitas teriam sido recebidas em troca de privilégios. Privilégios e facilitação. O material cita figuras específicas como o empresário identificado como Vorcaro e o próprio Banco Master. A linha investigativa tenta provar que houve uma suposta venda de decisões. Então, fazendo uma analogia simples para ficar claro para todo mundo, é como se você tivesse uma via expressa bloqueada por um pedágio intransponível. O suborno ativo, a corrupção ativa, é o motorista do carro oferecendo uma mala de dinheiro para abrirem a cancela. E a corrupção passiva é o cara que tem a chave da cancela, recebendo esse dinheiro ou até pedindo esse dinheiro para apertar o botão. Exato. Só que, nesse caso, a cancela é o andamento de processos cruciais no Supremo. E o motorista é um banco e seus associados. É uma suspeita de que a justiça foi, digamos, tarifada. E é aí que a investigação da Polícia Federal entra na sua fase mais crítica e talvez a mais fascinante, que é seguir o rastro. O famoso follow the money. Nossa, e que rastro, né?
Porque a gente sabe que ninguém assina um cheque nominal para o ministro e deposita na boca do caixa. Nem pensar. Existe uma engenharia financeira pensada justamente para criar camadas de poeira e despistar os órgãos de controle. E o fluxo que a PF descreveu, de acordo com a fonte, segue uma rota que é quase um clássico da dissimulação. Começa lá no Banco Master. Aí, em vez do dinheiro ir para um beneficiário final, ele faz uma curva fechada e vai parar onde? Em escritórios de advocacia. Essa é a primeira grande barreira, e é uma tática muito conhecida por quem investiga lavagem de capitais ou corrupção. Porque o escritório de advocacia tem aquela redoma de proteção, né? O sigilo. Exatamente. A relação entre cliente e advogado é sagrada num Estado democrático. O sigilo profissional existe para garantir o direito de defesa. O problema e o que a PF costuma investigar nesses esquemas é quando essa prerrogativa é sequestrada. Usada como escudo. Isso. O escritório deixa de atuar na defesa técnica de um processo e passa a atuar como um cofre de passagem, uma câmara de compensação. Porque se a PF vê um dinheiro saindo de uma empreiteira ou de um banco para uma empresa X, ela vai lá e vasculha. Se vai para um escritório de advocacia, ela bate no muro do sigilo. Fica muito mais difícil provar que aquele repasse não era o pagamento de honorários legítimos. Mas segundo a análise que estamos acompanhando, essa muralha teve uma rachadura. E uma rachadura bem esquisita. Porque o dinheiro saiu do Banco Master, entrou nos escritórios de advocacia e depois foi transferido para uma empresa chamada Marisdit. E a partir dessa Marisdit, o dinheiro seria redistribuído para destinatários ainda desconhecidos ou sob investigação. O grande ponto cego. Mas aí vem o detalhe que desmonta a sofisticação inteira do esquema. A tal da esquisitice que a PF apontou. Essa empresa Marisdit não é uma fachada anônima perdida num paraíso fiscal. Não, de forma alguma. E é isso que chama a atenção na apuração. A admissão de que a Marisdit tem laços familiares direto com o ministro Dias Toffoli. Inclusive com ele próprio constando como sócio. É quase inacreditável, né? Você monta uma estrutura complexa com banco e bancas de advocacia para proteger o dinheiro e aí a ponta recebedora é uma empresa com o nome do próprio ministro. Na teoria da lavagem de dinheiro, você usa intermediários para distanciar o beneficiário da origem ilícita. Quando o dinheiro deságua num CNPJ familiar, a conexão se torna evidente. É o que os investigadores chamam de falha crassa. E as ramificações não param por aí. A fonte menciona outras peças nesse tabuleiro. Sim, entra na história uma outra empresa, a Taiá, e um fundo de investimentos, o fundo Reage. A Taiá aparece na teia como tendo conexões societárias. E o fundo Reage teria uma relação muito próxima com o Banco Master. Eles teriam feito parte de aquisições conjuntas, compras de ativos no mercado financeiro. Ou seja, você tem um ecossistema. O banco e o fundo fazem negócios milionários juntos. O dinheiro transita por escritórios de advocacia, chega na Marisdit, que tem laços com empresas parceiras. O conflito de interesses aí grita, né? É um cruzamento de interesses financeiros e familiares passando sobre a mesa de quem tem o poder de julgar esses mesmos atores. É um conflito de interesses que corrói a base de qualquer decisão judicial neutra. E é exatamente por causa do peso desses nomes que a Polícia Federal esbarrou num limite jurídico intransponível para um delegado de primeira instância. O famoso foro privilegiado. Foro por prerrogativa de função. A Polícia Federal, lá na base, não tem competência para investigar, indiciar ou pedir medidas cautelares contra o ministro do Supremo. E foi por isso que aconteceu aquela movimentação que a fonte destaca. A PF pegou todas as suas desconfianças, estruturou num relatório e enviou para outro ministro, o Edson Fachin. Esse envio para o Fachin é um marco. Significa que os investigadores cruzaram as linhas, viram o rastro do dinheiro apontando para o topo e disseram: olha, chegamos no nosso limite legal, tem indícios de crime envolvendo um de vocês, agora a responsabilidade de autorizar os próximos passos é da própria corte. E a corte reagiu. E a reação é talvez a parte mais cinematográfica dessa narrativa toda, segundo a apuração. Porque gerou o que a fonte descreveu como um convescote no STF. Uma palavra excelente para ilustrar a situação, né? É fantástica. Um convescote. A gente traduz para o bom português como uma reunião secreta, a portas fechadas, de altíssimo nível. Uma gestão de crise de bastidor. O resultado prático desse convescote
Foi a saída do ministro Toffoli da relatoria do caso originário que envolvia as partes investigadas. E aqui a gente precisa explicar para o pessoal o poder de um relator. Porque o relator não é só o ministro que sorteia o processo. De jeito nenhum. O relator, num tribunal superior, ele é o dono do processo. Ele dita o ritmo. Se ele quiser que o processo ande em uma semana, ele anda. Se ele quiser sentar em cima do processo e deixar ele na gaveta por 10 anos, o processo morre ali. Então, a avaliação que a fonte faz é exatamente essa. A manutenção da relatoria com o Toffoli era uma forma de blindagem. Era uma maneira de impedir o avanço da Polícia Federal, porque a PF precisaria pedir autorizações justamente para ele. Imagina a situação. A PF querendo investigar o fluxo da Maridit e quem tem que assinar a autorização é o ministro suspeito de ser o beneficiário. É o absurdo do absurdo, jurídico. E aí a saída dele da relatoria, impulsionada por essa pressão interna e externa, é apresentada como uma manobra. Mas veja bem, tem um lado que eu considero quase esperançoso nessa narrativa toda. A persistência das instituições. Exatamente. A persistência das instituições. Porque muitas vezes a gente tem a impressão de que um canetaço em Brasília vale para o Brasil inteiro. Mas o que a análise do Marcília ressalta é que o sistema é mais complexo. O sistema tem múltiplas forças atuantes. Sim. O Toffoli tentou supostamente blindar o caso na relatoria, mas a Polícia Federal continuou mapeando os dados, a Receita Federal não parou de cruzar as movimentações fiscais, a imprensa livre continuou investigando, batendo nas portas. É o verdadeiro freio e contrapeso. A estrutura do Estado não é monolítica. O sigilo dos escritórios de advocacia pode travar a PF por um tempo, mas não apaga o alerta do COAF quando um repasse atípico cai na conta. A inércia de um ministro não paralisa o faro investigativo de um jornalista. E foi essa conjunção de forças que tornou a pressão insustentável e forçou a troca de relatoria. O que nos leva ao momento atual. A tensão que a gente falou lá no início. Porque agora o tabuleiro mudou. A relatoria saiu do Toffoli e caiu no colo do ministro André Mendonça. E isso muda a dinâmica de poder do processo de forma drástica. A expectativa que a fonte traz, o que todo mundo que acompanha esse caso está esperando, é que o André Mendonça finalmente destrave as investigações. Que ele dê luz verde para a PF avançar. E avançar nesse contexto significa uma coisa muito específica e muito temida por quem está sendo investigado. A quebra de sigilo. A quebra de sigilo fiscal e bancário da empresa Maridit e potencialmente dos outros atores dessa teia. Quando um juiz, ou no caso o ministro relator, assina a quebra de sigilo, a neblina acaba. A PF e a Receita não vão mais precisar trabalhar com hipóteses ou relatórios de inteligência genéricos. Eles recebem o DNA financeiro. É a contabilidade forense na sua forma mais bruta. Eles vão conseguir ver a hora exata, o minuto exato, em que o dinheiro saiu da origem, passou pelo escritório e aterrissou na empresa ligada à família do ministro. E mais do que isso, eles vão cruzar essas datas com a linha do tempo das decisões do Supremo Tribunal Federal. Se a quebra de sigilo confirmar que R$1 milhão caiu na conta da Maridit dias antes de uma liminar favorável ao Banco Master, aí a corrupção passiva deixa de ser uma suspeita teórica e vira prova material. O nexo causal que a gente falou no começo. E é exatamente por causa dessa eminência técnica que a tensão institucional está no ápice. A pergunta de $1 milhão que o próprio autor do vídeo levanta é: como o sistema vai reagir? Pois é. A pergunta que fica martelando é se as instituições, os outros ministros, o mundo político de Brasília, se eles vão rifar o ministro Toffoli. Se eles vão forçar um isolamento antes que a PF chegue definitivamente com as provas, para evitar que o Supremo como um todo seja arrastado para a lama. Porque o Supremo Tribunal Federal depende da percepção pública de legitimidade. Se eles fecham os olhos para uma prova cabal de venda de sentenças dentro da própria corte, o sistema colapsa. E é por isso que isso importa tanto para quem está nos ouvindo. Às vezes a gente se perde nessa sopa de letrinhas STF, PF, Marid, RAG e esquece do impacto real. O impacto é que essas são as pessoas que ditam as regras do nosso país. Exato. A relevância de entender esse caso não está apenas na figura de um juiz ou no balanço de um banco. Está na transparência das instituições.
Numa república, ninguém pode ser inalcançável. Se o tribunal máximo do país não consegue lidar com suspeitas no seu próprio topo, que moral ele tem para julgar qualquer cidadão comum? A gente começou definindo tecnicamente o que é a corrupção passiva no artigo 317, mostrando que para um ministro a caneta é a arma do crime. E depois nós mapeamos o labirinto. O dinheiro que supostamente sai do Banco Master tenta se esconder atrás da inviolabilidade dos escritórios de advocacia, mas esbarra num erro primário: desaguar na empresa Maride, uma empresa familiar do próprio ministro. Vimos também os bastidores dessa crise. O relatório enviado ao ministro Fachin, a reunião secreta, o famoso Convescote, e a pressão que fez o ministro soltar a relatoria do processo que ele usava para, em tese, sentar em cima das investigações. E por fim, a entrada do André Mendonça, que agora segura a chave da quebra de sigilo que pode provar ou refutar todo esse esquema de uma vez por todas. E eu queria fechar com uma provocação, um pensamento que vai um pouco além das informações à fonte, mas que constrói sobre tudo isso. Por favor. A gente vive um paradoxo democrático muito complexo. Quando a Polícia Federal e a Receita investigam aqueles que têm o poder final de julgar as próprias investigações, o sistema é testado no seu limite. É um teste de estresse da democracia. Exatamente. O verdadeiro teste para o nosso país não é apenas se esse esquema específico do caso Master será comprovado com extratos bancários ou se será refutado. O teste é se o design das nossas instituições é forte o suficiente para aplicar a lei a quem veste a toga. Sem causar um colapso. Sem causar um colapso. É uma reflexão instigante sobre freios e contrapesos. A vigilância da sociedade precisa ser constante, porque o Estado de Direito não sobrevive se houver uma casta imune às suas próprias leis. Perfeito. É o teste definitivo da nossa República. O sistema só sobrevive no silêncio, e a única coisa que eles temem é a luz que a gente joga nesses processos. Se você não aguenta mais ver essa roubalheira sendo varrida para debaixo do tapete, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Exploda o botão do like. Não é para mim. É para o algoritmo entender que o Brasil quer saber a verdade sobre o STF. Compartilhe no grupo da família. O silêncio da grande mídia acaba onde a sua coragem de informar começa. Mande esse vídeo para quem ainda acha que está tudo normal em Brasília. Comenta aqui embaixo com uma única palavra: basta. Eu quero ver quantos de nós estão acordados e prontos para cobrar que a lei vala para todos, inclusive para quem veste toga. Comenta aqui embaixo com uma única palavra: a investigação está só começando e eu vou estar aqui para cada capítulo. Se inscreva para não perder o que vem por aí. A gente se vê no próximo vídeo.